eu conhecia a igreja, mas não conhecia Jesus. Você se identifica com essa afirmação que eu acabei de fazer? Se sim, esse vídeo é para você. E eu tenho certeza que ao final você vai sair com pelo menos uma atitude em mente para poder mudar isso. Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus, e é muito comum que principalmente pessoas que às vezes cresceram ali na igreja tenham essa percepção de conhecer a igreja, mas não conhecer Jesus. Isso aconteceu comigo. Desde muito nova, eu sempre frequentei a igreja, porque minha mãe é cristã, então ela levou todos os filhos. E eu quero deixar bem claro que isso não é uma crítica à criação da minha mãe, de pais que são assim, muito pelo contrário. Os pais, eles devem ensinar o caminho ali para as crianças. Só que qual que foi o problema? Até certo ponto, eu gostava muito de ir, eu participava e tudo, mais ou menos até acho que uns 10 anos, por aí, 11 anos. Depois, quando eu cheguei ali, acho que é pré-adolescência essa fase, né? Eu comecei a ficar um pouco rebelde, não queria ir mais. E fui aos poucos, né, me afastando. Isso gerou muitas brigas em casa, porque minha mãe não aceitava, né, eu não ir para a igreja. Meus irmãos já eram adultos, mas ela não aceitava, então ela ficava muito frustrada com isso, né? E às vezes eu começava a ir só para não ter briga, que eu não queria decepcioná-la e tal, só que chegou um momento que isso ficou insustentável. E aí que tá. Quando a gente faz certas coisas para agradar outra pessoa, isso não tá sendo verdadeiro, isso não tá sendo genuíno. E aí a gente começa a perder a paixão de fato por estar ali servindo. Tem essa questão da adolescência ser um período muito difícil também. Eu acho que é um dos períodos mais difíceis que a gente passa na vida. Apesar de que eu não tenho tanta experiência de vida assim, eu vou fazer 27 anos, mas do que eu vivi até hoje, eu falo que pra mim a adolescência foi a pior fase. Porque é muito traumático, assim, a gente fica muito sem apoio. E quando Deus nos é apresentado também de uma forma meio tirana, isso vira uma complicação a mais. Porque a gente fica com aquilo na cabeça. Nossa, se eu não for na igreja, Deus não vai me amar mais. Nossa, se eu não orar, Deus não vai me amar mais, Deus vai me punir. Se eu não ler a Bíblia, Deus vai me punir, isso vai acontecer. Então a gente começa a criar essas coisas na nossa cabeça. E isso vai nos afastando cada vez mais ali da presença. E foi o que aconteceu, né, comigo. E aí, quando realmente eu conheci Jesus, eu já tava com 25 anos. E eu fiquei muitos anos fora de uma igreja. Então pode-se dizer que é recente, quando eu verdadeiramente conheci quem é Jesus de fato. Então, eu consegui desconstruir essa imagem de um Deus tirano que eu tinha de fazer as coisas por medo e não por amor, porque eu me alegrava em estar ali no culto, adorando mesmo. Eu vejo muitas pessoas assim hoje. Isso reflete nas nossas atitudes, porque uma pessoa que está adormecida, ela não vai querer se envolver muito nas atividades da igreja, por exemplo. Às vezes ela não tem aquele temor, ela não exercita muito a fé dela. E quando nós conhecemos Jesus, é impossível isso não transparecer. Eu sinto que eu me tornei uma pessoa tão mais alegre, tão mais flexível, mais tranquila de conviver, de lidar, com a mente mais aberta. Não estou dizendo aqui que eu aceito as coisas do mundo, não é nesse sentido, não me entenda mal. Mas eu consigo me colocar mais no lugar do outro e entender
que aquela pessoa que às vezes está me atribulando, um dia eu fui ela, um dia eu fui essa pessoa, ou um dia eu vivi a situação que essa pessoa está vivendo. E é libertador quando a gente realmente se encontra com Jesus. A gente não consegue mais viver da mesma forma. A gente compreende onde é o nosso lugar. A gente entende que a vida, ela precisa ser vivida, mas em santidade. Ela precisa refletir o amor em tudo que nós fazemos. Porque Jesus é amor. E nós devemos ser amor. Então eu considero que eu me tornei uma pessoa mais amável e eu consigo amar as pessoas da forma que deveria. Claro que não 100%, porque eu ainda estou num processo. Mas eu considero que eu evolui muito. Eu consigo olhar para trás e ver como foi a minha caminhada, o meu despertar. Não tem nada melhor de que você realmente está firmado na rocha segura, firme, que é Jesus. Você está ali na igreja, ajuda. Mas olhar para Cristo é o que realmente vai fazer diferença. Você quer conhecer mais e mais de Jesus, você tem vontade de pegar a Bíblia e ler e estudar, mesmo entender o que cada palavra está falando. O brilho é diferente, a fé é diferente, o fervor é diferente, isso reflete em tudo na nossa vida. Eu desejo muito que, se você é essa pessoa que conhece a igreja, que um dia foi magoado pela igreja, por alguém da igreja, e nisso você se afastou, porque você ficou com aquela imagem de um Deus tirano, de um Jesus tirano, que tá aqui só para te punir, chicotada. Eu desejo muito que você encontre verdadeiramente Jesus. Porque ao encontrar Jesus, você ainda vai, infelizmente, se magoar com algumas pessoas no caminho que dizem conhecer Jesus, mas não conhecem. Mas você vai saber lidar melhor com a situação, você vai aprender a perdoar e a olhar para a cruz, porque a cruz é o seu alvo, não são as pessoas, não são a igreja, o templo físico. E lembrar também que a igreja somos nós. Além do templo físico, nós carregamos um pedacinho dela conosco. E com certeza ela sente a sua falta. Então não fique afastado do corpo de Cristo. Só tenha em mente que eles são humanos como você, que eles vão errar assim como você, são pecadores como você. Isso vai ajudar a sua caminhada em Cristo ser mais leve. Porque o único perfeito foi só Jesus, é Deus. E nós estamos em uma longa caminhada para chegar pelo menos no dedinho mindinho dele. Eu gostaria de orar por você neste momento, se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada pelo ar que respiramos, pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Que esta palavra encontre a pessoa certa, que o Senhor possa despertá-la e ao mesmo tempo confortá-la. Que ela possa conhecer a sua verdadeira face e não a face que os humanos apresentaram, às vezes de uma forma errada, achando que estavam fazendo certo. Mas que haja sede e fome na vida dela de conhecer mais de Ti, todos os dias da vida dela. Que a Sua graça alcance, Pai. Essa pessoa, ela precisa muito de Ti, Senhor. Ela está aqui com o coração aberto. Ela está aqui sedenta e às vezes machucada por não saber como voltar. Que o Senhor possa enviar alguém para ajudá-la, assim como o Senhor fez com Elias.
que a cura chegue dela e que ela volte, porque o corpo não é completo quando está faltando algum de seus membros. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever, de comentar, compartilhar comigo suas experiências, que eu sempre leio os comentários. Compartilhe com alguém da sua família, um amigo. E um beijo e até a próxima!